A paz do Senhor, os amados irmãos, amém? Mais uma terça-feira, 21 de julho de 2020. Espero que todos estejam bem, né? Graças a Deus temos uma notícia boa, né? Domingo o pastor citou que já se dará início aos cultos presenciais, né? Ainda que a maioria não possa ir ou alguns não possam ir, mas aqueles que puderem ir vão estar representando aqueles que não podem, né? Vão poder ali fazer a adoração presencial ali ao Deus Todo-Poderoso, não estar reunido. E certamente isso aí servirá de ânimo e força para aqueles que ainda não podem, ainda não estão disponíveis para ir. Amém, irmãos? Fazer uma oração inicial. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos, Senhor, em Teu santo nome, Pai. Ainda que virtualmente, Senhor, mas podemos, Senhor, sentir, Senhor, Teu amor, Senhor, Tua presença, Senhor, Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Tu possa falar hoje, Senhor, aos nossos corações, Senhor, que possamos, Senhor, ouvir, Senhor, Tua voz, Senhor, em nossas mentes, Senhor. Possamos, Senhor, sentir, Senhor, Tua poderosa mão em nossos caminhos, Pai amado. E pedimos a Ti, Senhor, que Tu possa vir, Senhor, com cura, com provisão, Pai amado, para todos aqueles que se encontram necessitados, Senhor. Colocamos, Senhor, diante do Teu altar, Senhor, todo aquele, Senhor, que tem uma dificuldade, Senhor, e que Teu Espírito Santo possa vir com refrigério sobre essas pessoas, Pai. É o que nós pedimos, Senhor, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, irmãos, o texto de hoje está em Juízes, capítulo 6, né? A gente vai só ler ali até o versículo 4. Não, até o versículo 3. E aí, dependendo do desenrolar da pregação, aí pode ser que sejam lidos outros textos, mas acredito que não por causa do tempo. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram este para si, por causa dos midianitas, as covas, os que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Bem, irmãos, se os irmãos puderem depois ler esse texto, né, esse texto fala a respeito de Gideão, né, seu papel como juiz e o seu chamado. Mas aqui eu queria enfatizar a questão dos filhos de Israel, né, que muitas das vezes eles acabavam por virar as costas para o Senhor ou acabavam por não ser zelosos com a palavra de Deus. Isso aí refletia diretamente na vida deles. E esse é um temor, né, que possa acontecer conosco, e é justamente isso que nós queremos alertar e dizer que não é o melhor caminho a ser seguido, né? Então, em seguida, aqueles que puderem ler o texto vão perceber que, apesar de sobrevir todas essas coisas, curiosamente o povo ali começava a despertar, porque quando via que as suas vidas estavam sendo tocadas, quando via que não tinha desenvolvimento, quando observavam que não havia mais aquela provisão que eles tiveram a oportunidade de ter no passado, então eles começavam a despertar. E esse despertamento levava eles a aclamarem pelo poderoso nome de Deus, né? Isso aí, como todas as vezes, né, a gente percebe que acaba movendo o coração de Deus porque Deus é misericordioso. Contudo, né, a gente pode entender também que não é o melhor caminho, porque o melhor caminho é que nós possamos estar todos os dias, né, com o Senhor, assim como Davi colocava, né, todos os dias em sua casa, todos os dias, né, diante do seu altar. Mas, infelizmente, ali aqueles irmãos, né, eles não tinham esse hábito, e muitas das vezes a gente observa esse tipo de comportamento hoje com os irmãos, né? E aí a gente observa também que são as causas, às vezes, a pessoa não ter uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de aprofundamento na palavra de Deus, uma vida de misericórdia, de provisão. Então, só que aí, ao desenrolar do texto, a gente observa que a primeira coisa é esse reconhecimento, e as pessoas ali, elas passam a reconhecer que elas não estão com uma vida, né, estruturada na casa de Deus. E aí elas começam a clamar. Quando elas começam a clamar,
Deus atende, né, com seus ouvidos, e aí ele sempre manda, né, um salvador, sempre manda aquele que vai nos aliviar do fardo. Duas coisas nesse ponto. A primeira é que Deus é misericordioso, como já falamos, e a segunda é a nossa relutância de muitas das vezes nos virarmos, né, contra Deus, nos virarmos as costas para Deus quando as coisas acabam indo bem, né? Então a gente precisa vigiar, a gente precisa estar atento a respeito principalmente desse segundo ponto. Porque quando as coisas estão bem, é aí que nós devemos estar mais aptos, né? Devemos estar mais dispostos a buscar o caminho de retidão, a buscar o caminho de salvação, né? E principalmente trabalhar na sua obra, né? E então, nesse caminho de livramento, Deus sempre, ali, principalmente no livro de Juízes, ele sempre levantava uma determinada pessoa, né? E quem ele levantava? Ele levantava aquele que tinha, normalmente, uma característica peculiar que era necessária para aquele momento. E ali ele levantou Gideão. Gideão, ele tinha uma característica peculiar porque, pelo visto, ele não desistia, né, dos seus sonhos, ele não se conformava com aquela situação, de forma que ele não se conformava com o fato dos midianitas irem todos os dias, ali, todo o período de colheita, e irem lá e tomar tudo que ele tinha. Então ali a Bíblia fala que ele malhava trigo no lagar, né? Ou seja, no lugar de malhar trigo, no lugar de fazer vinho, né? De amassar a uva, ele estava malhando trigo, ou seja, era um artifício para ele conseguir ludibriar ali aqueles opositores ali da sua prosperidade. Então, Deus viu ali naquele homem ali um homem de fibra, né? Um homem capaz de levar ali o povo à frente. Mas não que Deus precisasse, né, de alguém de fibra ou alguém que pudesse guerrear as suas guerras no sentido da força dessa pessoa. Mas ele precisa daqueles que são interessados pela guerra, ele precisa daqueles que são interessados por vencer, aqueles que não são apáticos, né? Aqueles que não se conformam com a situação. E aí ele acabou escolhendo Gideão, como aqueles que puderem ler, né, ou aqueles que já conhecem o texto vão acabar confirmando, né? E ali a gente percebe que ele faz uma seleção daqueles que deveriam lutar com Gideão, e ele separa 300 homens muito bem sagazes, né? Tem aquele episódio do rio que ele acaba escolhendo acaba escolhendo pela forma de beber água no rio, que na verdade mostrava uma prontidão, né, um despertar, né, uma sagacidade para estar sempre atento, né, por uma possível batalha, né? E aí o outro ponto, e já caminhando para o final, na verdade são dois pontos. O primeiro ponto é o seguinte, é que Gideão ele tenta justificar a negação do seu chamado, dizendo por ser algo difícil e por ele ser de uma família pequena, de origem humilde. E isso aí, o Senhor de pronto ele já rebate, né? O anjo do Senhor ele acaba rebatendo esses fatos. E é interessante, porque muitas das vezes a gente que colocar empecilho, a gente que se coloca como menor, a gente que se coloca como incapaz, mas se Deus está te chamando para ser capaz, se Deus está te capacitando, né? E se você tem a vontade, tem a força, tem o ânimo de Gideão, não tem nada que te impeça nada que te impeça da sua vitória. Então, quando você une essas duas coisas, né, que é o seu desejo de vencer, né, junto com a vontade de Deus de te abençoar, então, contra essas coisas não existem barreiras, né? E o outro ponto é que, em seguida, após ser chamado, Gideão ele faz questão de preparar um altar para Deus. E isso aí é interessante, porque ainda que o altar já deveria estar preparado, né, ainda que o altar deveria estar sempre erguido ali, o altar de adoração, né, de louvor, não estava erguido. Mas a primeiro momento que ele tem um contato com o Senhor, ele passa a ser constrangido, né? Ele passa a sentir, né, no seu interior o desejo, a vontade de montar, de fazer um altar ali de adoração
para o Deus Todo-Poderoso. Isso aí aponta para quê? Quando você restaura o altar, quando você acerta o altar, demonstra que você quer uma retidão de vida, demonstra que você quer tirar as coisas que te separam de Deus e passar a focar nas coisas que te aproximam de Deus. Isso aí, sem dúvida, é a chave da vitória das nossas vidas. Então, irmãos, que em nome de Jesus, que você possa ter a vontade, a garra de Gideão, e que em nome de Jesus você, assim como Gideão, você possa despertar, né, e restaurar o altar, aqueles que estão com o altar restaurado, ou restaurar o altar, aqueles que não estão com o altar restaurado, e aqueles que já estão com o altar, que possam, em nome de Jesus Cristo, oferecer, né, sacrifício de louvores e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, essa palavra é simples, mas se nós aplicarmos, seremos sempre vitoriosos. Que em nome de Jesus, irmãos, tenham uma semana abençoada, uma semana de força, de vitória, onde seus desejos e seus sonhos possam se concretizar, que nada venha se colocar como empecilho na sua vida e que você possa, além de ter ânimo, que você possa animar as outras pessoas. Em nome de Jesus, fica na paz. Amém.